Olá, uma ótima tarde para você. Agricultura BR começando agora um pouco mais tarde, porque você estava acompanhando o Dia de Campo da Fazenda Nova. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque hoje. Olha, você tem os destaques em torno dos números apresentados da agricultura argentina. Tivemos aí os números em relação à colheita de soja, de milho e plantio do trigo já da temporada 17-18. Veranico de 15 dias preocupa produtores de milho da região norte de Mato Grosso do Sul. Você vai conferir que teve confirmação de vendas avulsas lá nos Estados Unidos para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 120 mil toneladas para o México. E veja ainda nesta edição que Mato Grosso do Sul pede apoio ao Ministério da Agricultura para a comercialização do milho no estado. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Com o ciclo do milho quase chegando ao fim em Mato Grosso do Sul, os produtores já se preparam para dar início, muito em breve, das atividades de colheita. O clima foi favorável ao longo de todo o ciclo, causando, portanto, uma boa expectativa de potencial produtivo das lavouras. Além disso, pragas, ervas daninhas e doenças estão controladas na maior parte produtora de Mato Grosso do Sul. A única região que é uma exceção é a região norte do estado. Por lá, os produtores têm enfrentado alguns desafios atualmente. Eles enfrentam atualmente, por exemplo, ataques de cigarrinhas do milho e também de porcos selvagens, causando já uma expectativa negativa em relação às perdas das lavouras. Outra situação que preocupa bastante tem a ver com o clima. Na região norte de Mato Grosso do Sul não tem chovido suficientemente, conforme as demais regiões do estado. Inclusive, há registro de veranico de mais de 15 dias nessa região. A falta de chuvas já causa preocupação, portanto, para estes produtores. Vamos saber então com a Nadiara da Sumar Meteorologia como que o clima deve se comportar no estado nos próximos dias. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Apesar de ter chovido bastante em algumas áreas de Mato Grosso do Sul nesses últimos períodos, sobre a faixa norte, algumas localidades também do noroeste do estado, a chuva já reduziu bastante, como é normal dessa época do ano. Nesta época, o tempo seco ganha força sobre o interior do centro-oeste e predomina na maior parte das regiões. O índice de umidade no solo ainda encontra-se mais elevado aqui no sul de Mato Grosso do Sul, chega até 100% na área rosa do mapa, que é onde a chuva tem ocorrido com maior frequência e até acima da média para esta época do ano. Enquanto isso, partes do norte, principalmente noroeste do estado, está em situação mais crítica, porque a chuva reduziu e a umidade no solo já está abaixo dos 20%. Assim também como em grande parte do estado de Mato Grosso e também do estado de Goiás. Agora, para os próximos dias, não tem previsão de chuva significativa na maior parte do centro-oeste do Brasil. Deve chover ainda sobre o extremo sul de Mato Grosso do Sul, mas é uma chuva muito isolada e com baixo acumulado. No restante do centro-oeste, o tempo seco persiste, pelo menos até o dia 21 agora do mês de junho. No próximo período, a situação não muda muito. O tempo seco se intensifica sobre o interior do centro-oeste e não tem previsão de chuva significativa em nenhum dos estados. No terceiro período, que vai do dia 26 de junho até 1º de julho, tem previsão para alguns episódios de chuva no sul de Mato Grosso do Sul, mas mais uma vez é uma chuva de baixo volume acumulado. A tendência é que o tempo seco persista sobre a maior parte do centro-oeste e, com isso, a umidade no solo vai continuar caindo sobre o interior da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Continuamos falando de milho, agora milho nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, teve confirmação de vendas avulsas dos Estados Unidos para entrega na temporada 17-18. Você acompanha comigo aqui que o volume foi de 120 mil toneladas. México é o destino para a campanha 2017-2018, de acordo com os dados apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos hoje. Vamos dar uma olhadinha então em como que o milho é negociado nesta sexta-feira na Bolsa de Chicago, bolsa referência mundial para essa commodity. Os negócios vêm operando com alta, a posição de março do ano que vem é a única que vem acima do suporte de $4 por bushel. Julho opera $3,82 com alta de 0,65%. Milho para entrega em setembro sobe pouco mais de 0,5%, vem cotado agora a $3,89 mais 75 por bushel. A
posição de dezembro, que alguns dias desta semana chegou a negociar o cereal acima de 4, hoje vem abaixo disso, a $3,99 mais 75 por bushel, alta de 0,5%. Enquanto isso, a posição de março do ano que vem, essa sim opera a $4,08 mais 75 por bushel, com alta de quase 0,5%. E de acordo com o levantamento de acompanhamento de safras da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, por lá, a situação do trigo, plantio do trigo já da temporada 2017-2018, teve um forte avanço na última semana, avanço de 15 pontos percentuais, de acordo com esse órgão da Argentina. Com isso, os argentinos atingem agora 36,6% dos 5 milhões e 500 mil hectares destinados à cultura. Acompanhe conosco. Nós trazemos aqui os dados da Argentina para plantio de trigo. Temporada 16-17 contou com 5 milhões e 100 mil hectares. Na 17-18, a estimativa é que se tenha 5 milhões e 500 mil hectares destinados à cultura do trigo e foram semeadas até o momento 36,6% ou 2 milhões e 10 mil hectares com trigo lá na Argentina. Vamos saber agora como é que vem a operação com cereal lá na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. Você confere conosco agora. Você tem aqui os números que mostram como é que vem Chicago operando nesta sexta-feira. Chicago, que nesta quinta-feira operou um pouco de lado, mas acabou fechando mais próximo ao campo positivo nessa última sexta-feira, depois de alguns dias de registro de queda durante esta semana. Daqui a pouco você confere então os números em relação ao acompanhamento para Chicago em relação ao que vem acontecendo neste momento com os negócios. Veja no próximo bloco que Mato Grosso do Sul solicita ao Ministério da Agricultura apoio à comercialização do milho. Você vai conferir também daqui a pouco como que a Exponop, que acontece no interior do Mato Grosso, tem abordado a agricultura, inclusive num grande evento que ocorreu nesta última quinta-feira. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o ministro da Agricultura interino, Elmar Novak, esteve em Exponop para participar de um encontro regional sobre agricultura. Quem esteve lá e nos traz as informações é o repórter Valdir Pacheco. É sempre uma alegria estar aqui no Mato Grosso. O ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, Elmar Novak, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, Neri Geller, secretário de Política Agrícola do MAPA e demais lideranças da região, participaram do encontro regional no Sindicato Rural em Sinop, promovido pelo seu presidente, Antônio Galvão. Este encontro regional da agricultura faz parte da 33ª Exponop. O objetivo aqui é levantar os principais gargalos que estão impedindo o desenvolvimento do agronegócio mato-grossense. A nossa logística é caótica ainda, infelizmente, mesmo na rodovia ainda bastante precária, falando em ferrovia e hidrovia, então ainda incipiente em um todo. Mas são outros problemas também sérios, como abordamos muito aqui, a questão do armazenamento. Nós estamos aí com um plano de governo, melhorou, a gente reconhece o esforço do Ministério, mas muito aquém da necessidade que nós estamos. O evento iniciou com a palestra do ministro do Tribunal de Contas da União, falando sobre a diferença entre governança e gestão. A questão da competitividade em relação a hidrovias, ferrovias, rodovias, eu mostrei de que nós estamos perdendo terreno para exportar pelo fato de termos uma competitividade muito baixa em relação ao transporte. A tonelada de soja aqui custa entre 80 e 90 dólares a tonelada. Já na região da Argentina e dos Estados Unidos, em torno de 20 dólares, 25. Então, na minha palestra, eu mostrei que temos que melhorar a governança da infraestrutura para proporcionar não somente ao produtor rural de soja,
algodão, de milho, mas também ao pecuarista, para baixar custos para ele poder exportar mais, gerar mais emprego. Logo após a palestra, houve um debate com os participantes e, nesta mesa redonda, o ministro interino da Agricultura falou das ações em Brasília e sobre o lançamento do Plano Agro Mais, que vem desburocratizar e modernizar o Ministério. Nós estamos, de fato, trabalhando muito duro para simplificar os procedimentos, tirar aquelas exigências que não se justificam, tornando o setor mais competitivo. Por outro lado, nós sabemos que um grande gargalo que existe é o problema logístico, escoamento dessa produção. Então, nós estamos fazendo, junto com a Embrapa, monitoramento de satélite, um trabalho científico para identificar de que modo nós podemos ser mais eficientes, ou seja, com o menor custo de intervenção, seja em ferrovias, rodovias ou hidrovias, ser mais efetivos e mais eficientes em termos de resultado para o Brasil. Então, logo esse trabalho seja concluído, que está já na fase final, nós vamos levar isso e discutir com o Ministério dos Transportes e com a Casa Civil da Presidência da República. O ministro Blairo Maggi tem feito uma defesa intransigente do setor e nós estamos trabalhando para que ele seja de fato reestruturado. Hoje estamos vivendo um bom momento. Há muito tempo a agricultura e a pecuária não eram ouvidos, mas hoje com o governo Michel Temer o setor tem vez e tem voz e nós temos que aproveitar isso para fazer as mudanças que são necessárias. Ter pessoas que de fato conheçam o agronegócio brasileiro. Valdir Pacheco para o SBA. Mais uma notícia importante para Mato Grosso do Sul. A AproSoja e a Federação de Agricultura do Estado solicitaram nesta semana ao Ministério da Agricultura apoio à comercialização do milho no estado sul-mato-grossense. As entidades solicitaram ao Ministério que intervenha no mercado caso o preço pago pela saca de 60 quilos do cereal ao produtor fique abaixo do valor mínimo estipulado pelo governo para o produto, que é de R$ 19,21. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, recebeu a solicitação das entidades e garantiu que, caso isso ocorra, o governo vai sim intervir. Ele vai intervir, de acordo com as informações, por meio de leilões da modalidade PEPRO e modalidade PEP, equivalentes aos que têm acontecido no estado do Mato Grosso desde o mês de abril. Para o presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul, Cristiano Bortolotto, além de garantir ao produtor rural que receba o valor mínimo pela sua produção, a intervenção do governo federal vai aquecer as vendas no estado, facilitando, portanto, uma outra dificuldade que o estado hoje tem, que é o déficit de armazenagem. Com novas vendas, os armazéns vão ficar mais liberados mais cedo para receber outros produtos. O estado de Mato Grosso do Sul tem a expectativa de colher 9.200.000 toneladas do cereal. Vamos saber agora como estão os preços do milho, mas no mercado futuro. De olho na tela, então, negócios para entrega lá para frente vem hoje com cotações em queda para a posição de setembro, que é a que tem o maior volume de contratos. São R$ 1.690, negociando cada saca R$ 26,95. Essa posição perde hoje 0,26%. Os negócios para novembro deste ano e janeiro do ano que vem, hoje também possuem contratos, mas o volume é muito pequeno, portanto, não traz nenhuma referência ao setor. Estes valores vêm estáveis em relação ao último dia de operação. Novembro opera R$ 27,50 a saca e janeiro a R$ 28,60. Na Argentina, a colheita de milho teve um avanço mais fraco na última semana, de acordo com o levantamento da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Isso aconteceu principalmente por conta de alguns problemas que foram identificados em áreas importantes produtoras como La Pampa e Buenos Aires. Com isso, o avanço entre uma semana e outra foi de apenas 3 pontos percentuais. Entretanto, a instituição continua apostando numa safra da Argentina de 39 milhões de toneladas. Vamos aos números então. Nós trazemos aqui o que já foi colhido na Argentina, 19.340.000 toneladas, ou 45% da expectativa total da temporada 16-17, na ordem de 39 milhões de toneladas.
A colheita do café arábica avançou para 13% da área em produção no estado do Paraná. Os dados são da Secretaria de Agricultura do Estado, que mostram, portanto, que a semana teve um avanço de 4 pontos percentuais. Uma boa notícia tem a ver com a qualidade dos cafezais. Eles não foram atingidos pelos recentes temporais que o estado do Paraná enfrentou. Portanto, a qualidade das lavouras é boa. Veja comigo na sua tela que até o momento 93% das lavouras de café do Paraná apresentam boas condições, 6% condições médias e apenas 1% tem condição classificada ruim. O estado do Paraná se destaca nesse ano de 2017 porque é apenas uma das poucas regiões do Brasil que enfrenta um ano de bienalidade positiva para a variedade arábica, ou seja, um ano de alta produtividade dos cafezais. Com isso, o estado espera colher 15% a mais de café na comparação com o que colheu em 2016. A produção estimada é de mais de 1.200.000 sacas. Vou pedir para a produção trocar o gráfico aqui para a gente, trazer em destaque a expectativa da safra no estado. Agora sim, produção estimada em 1.246.000 sacas de 60 quilos, com uma produtividade média esperada de 27,1 saca por hectare. Atualmente, o preço praticado para a saca de café arábica no estado do Paraná é de R$ 427,23. Você confere agora como estão sendo negociados os valores em cada município produtor. O assunto segue sendo o café e agora os últimos levantamentos apresentados sobre a safra brasileira. Os últimos dados apresentados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que na última semana atualizou suas expectativas, que mostram uma redução em 2017 frente a 2016 na produção geral do Brasil, por conta da queda na produção do café arábica por motivo da bienalidade. Entretanto, café conilon deve ter uma safra maior. Vamos ver os números nacionais, comparando aqui o que nós temos de expectativa para arábica, conilon e também a produção total de 2017. Café arábica deve produzir 36.650.000 sacas, conilon 9.860.000 sacas, enquanto que o total no ano deve ser de 46.510.000 sacas de café. A expectativa é que se tenha realmente uma redução na produção de café arábica. E esse dado é muito importante porque ele é um fundamento de mercado que dá sustentação, ou pelo menos deveria dar sustentação aos negócios atuais. O fato é que os fundamentos hoje, principalmente em Nova York, estão sendo meio que deixados de lado. Veja só, café arábica vem em 2016 com uma produção de 43.010.000 sacas contra 36.650.000 sacas. Essa situação aqui já demonstra que deveria ter uma situação mais favorável para o produtor na venda do café arábica. Situação totalmente diferente do conilon. O conilon teve uma quebra muito forte no ano passado e agora em 2017 apresenta recuperação, o que faz acreditar que quando esse café começar a tomar o mercado, o preço vai ceder. Observe aqui os dados, nós temos aqui a produção de café conilon, 2016 com 7.784.000 sacas, 2017 com 9.863.000 sacas de café. E o tempo seco tem se intensificado sobre a região sudeste do país, a principal produtora de café. Isso beneficia as atividades de colheita e também de secagem dos grãos. Vamos saber agora com a Nadiara como que o clima se comporta nos próximos dias. Nesta última semana, alguns episódios de chuva atingiram áreas produtoras de café do estado de São Paulo e também do sul de Minas Gerais. Mas o tempo mais seco voltou a ganhar intensidade e ele deve predominar nos próximos dias, garantindo melhores condições tanto para a colheita como também para a secagem dos grãos. Além do tempo seco, a temperatura também vai ficar em elevação. Pelo menos até o dia 21 agora do mês de junho não tem previsão de chuva forte aqui sobre as áreas produtoras de São Paulo, também de Minas Gerais. E o tempo seco predomina também nas áreas produtoras do Espírito
Espírito Santo, do norte do Paraná, de Rondônia e do interior da Bahia. Nesse período, a chuva fica mais concentrada sobre áreas litorâneas do Nordeste e nos extremos sul e norte do país. No período, a chuva até a leste do sul vai atingir algumas áreas produtoras do Espírito Santo. Pode atrapalhar em alguns momentos a colheita do café conilon no estado, mas não é uma chuva tão persistente e também com forte intensidade. O tempo mais seco predomina nas áreas produtoras de café desde o Paraná até o interior de Minas Gerais, também sobre boa parte das áreas produtoras da Bahia e do estado de Rondônia. No decorrer do terceiro período, entre os dias 26 de junho e 1º de julho, o tempo seco continua predominando na maior parte do interior do país. Tem previsão para chuva em algumas áreas do sudeste, isso pode atingir algumas áreas produtoras aqui do estado do Espírito Santo, até do sul de Minas Gerais, mas não é uma chuva persistente e volumosa. Na maior parte das áreas, o tempo seco vai beneficiar a colheita e a secagem dos grãos de café. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E os preços do arroz em casca estão em alta no Rio Grande do Sul, refletindo a necessidade da indústria processadora em repor os seus estoques. Apesar de a indústria preferir utilizar o produto que está estocado nos seus armazéns, ela tem ido à busca do produto em propriedades vizinhas. Além disso, o produtor de arroz está retraído do mercado, ou seja, segurando a sua produção. Eles estão mais ocupados em fazer os negócios com outras commodities, como a soja, por exemplo, ou também em ir atrás do pré-custeio da safra 2017-2018. Essa situação tem feito, portanto, a cotação do casca se elevar no estado gaúcho. Atualmente, de acordo com o CPEA, é cotada em R$ 39,74. Esse é o valor mais alto dos últimos 50 dias. Com a alta do dólar registrada no Brasil no mês de maio, os cotonicultores do estado do Mato Grosso aproveitaram para negociar bastante o seu produto produzido, tanto na safra passada como na safra atual. Inclusive, já fizeram negócios para a safra futura, a 17-18. De acordo com o e-mail, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a cotação mais alta do dólar frente ao real no mês de maio fez com que todos os negócios da temporada 15-16 agora fossem finalizados. Tanto o caroço quanto a pluma de algodão atingiram 100% de negociação. Em relação à safra vigente 16-17, negócios com caroço de algodão se encontram agora em 56,3% de toda a safra. Já a pluma passa de 70%. Chama muito a atenção os negócios já realizados para a temporada futura 17-18, que alcançaram para a pluma da fibra já 40,5%. Nesta mesma época do ano passado, em relação à safra futura, que seria 16-17, os negócios não chegavam a nem 2%. Vamos saber agora, então, com a Nadiara da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta para as áreas produtoras de algodão nessa fase final de ciclo. Enquanto as chuvas foram mais regulares sobre a área central do Brasil e garantindo melhores condições para o desenvolvimento das lavouras de algodão, a situação ficou bastante crítica no estado da Bahia, onde choveu de forma irregular e abaixo da média durante o verão. E com isso não houve umidade suficiente para o bom desenvolvimento das lavouras. Por enquanto, para os próximos dias, a tendência é de tempo mais seco sobre grande parte das áreas produtoras de algodão, tanto do centro-oeste como do nordeste, só que neste momento o tempo seco beneficia, porque as lavouras já estão na fase final de desenvolvimento com formação de pluma, então neste momento, se chover, pode prejudicar um pouco a qualidade do produto. Só que agora, para esses próximos 5 dias, não tem previsão de chuva significativa sobre as áreas produtoras. A chuva segue mais concentrada sobre os extremos sul e norte do país e também em áreas litorâneas do nordeste. No decorrer do segundo período, a situação não muda muito. Chove aqui sobre o sul, litoral do sudeste, também partes do nordeste, principalmente áreas litorâneas.
Pode até chover em algumas áreas produtoras de algodão do centro e sul da Bahia, mas é uma chuva de baixo volume acumulado, que não ajuda na recuperação da umidade no solo nas áreas mais secas. E continua chovendo também no extremo norte do país. Nas áreas produtoras de algodão do centro-oeste, a continuidade vai ser do tempo seco, pelo menos até o terceiro período. Até o dia 1º de julho não tem previsão de chuva sobre áreas produtoras de algodão aqui do interior do centro-oeste e também da maior parte do estado da Bahia. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Um ótimo final de semana a todos e até lá! E a gente destaca agora a comercialização da soja no Brasil, que nessa safra está muito mais lenta do que o ritmo visto no ciclo passado. Isso porque as cotações esse ano seguem bem mais baixas. No estado do Mato Grosso, por exemplo, apesar das vendas terem até tido um certo aumento nesta última semana, ainda assim o acumulado da safra está bem abaixo do ritmo de negócios visto nessa mesma época da temporada anterior. Vamos acompanhar agora os números divulgados pelo IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Veja que até a data 12 de junho em 2016, em relação à safra 15/16, 90,9% da safra já havia sido comercializada. Já os números atuais para a safra 16/17 mostram que até a mesma data, apenas 78,1% dos negócios haviam sido feitos, atraso, portanto, superior a 10 pontos percentuais de um ano para outro. O maior atraso, no entanto, é visto em relação à safra futura. Veja só comigo na sua tela. Até o momento, na temporada 16/17, até a data 12 de junho de 2016, em relação à safra que hoje é a vigente, 16/17, mas que no ano passado era a futura, 20,9% da safra já havia sido comercializada. Já na data atual, 12 de junho de 2017, apenas 4,2% da safra futura, que neste caso é a 17/18, foi comercializada, mostrando, portanto, um forte atraso nos negócios com a soja. Por aqui a Agricultura BR destaca como é que vem o desenvolvimento da soja lá na Argentina. A Argentina que já está muito próxima a fazer a conclusão da sua colheita da temporada 2016-2017, restando agora cerca de 1 milhão de hectares, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Vamos aos números então, números que mostram como é que vem a colheita lá na Argentina. Eles têm uma área semeada total de 19 milhões e 200 mil hectares, área apta, aquela que tem condições realmente de passar pelo processo de colheita, caiu para 18 milhões e 50 mil hectares, o que mostra que os argentinos perderam 1 milhão 150 mil hectares na temporada, mas já colheram 17 milhões e 50 mil hectares. Então, já passou pelo processo, 17 milhões e 50 mil hectares, isso representa 94,5% do total da área destinada à soja na temporada atual. Vamos ver então agora como é que isso se representa em soja retirada dos campos. Já foram colhidos 54 milhões 740 mil toneladas, de um total de expectativa de 57 milhões e 500 mil toneladas. Assim vem o estado da safra 2016-2017 da Argentina, muito próxima à conclusão. E o assunto por aqui continua sendo soja, Juliana, e agora as negociações da soja na Bolsa de Chicago. É o que nós vamos acompanhar agora. A soja que, inclusive, operava com ganhos nesta última quinta-feira, hoje vem muito próximo da estabilidade, mas com algum ganho. Posição de julho sobe 0,10% a 9 dólares 35 centos o bushel. Agosto, 9,39, estável com ganho de 0,02. Setembro, 9,41, com alta de 0,15%. E a posição de novembro vem com 9 dólares 45 centos mais 25 bushel, com elevação de 0,13%.
Vamos acompanhar agora o dólar aqui no Brasil, que tem ditado muitas negociações com os produtos agrícolas. Moeda norte-americana fechava na última quarta-feira, que foi o último dia útil antes desta sexta, a R$ 3,28. Já era o segundo dia de queda. Vamos aos negócios de agora, então. Dólar comercial vem subindo no momento. A alta é de 0,30%, com a moeda retomando o movimento de alta, então, R$ 3,29 mais 3. E esta edição do Agricultura BR, hoje mais curta, vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, obrigada pela companhia. Você fica agora com a programação do Canal do Boi. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até a próxima edição às 17h20.